Você já percebeu como, às vezes, aqueles que planejam o mal contra nós acabam caindo na própria armadilha? Já observou como Deus trabalha de formas misteriosas para reverter situações que pareciam perdidas? Hoje, quero falar sobre uma das mais extraordinárias histórias de reversão divina que encontramos na Bíblia. Uma história que nos ensina sobre paciência, confiança e a perfeita justiça de Deus. No livro de Ester, encontramos a fascinante história de Amã e Mardoqueu. Se você não está familiarizado, deixe-me contextualizar rapidamente esta narrativa poderosa. Mardoqueu era um judeu fiel que vivia na Pérsia durante o exílio do povo de Deus. Ele havia criado sua prima Ester, que se tornou rainha ao se casar com o rei Assuero. Amã, por outro lado, era um homem poderoso, orgulhoso e cheio de ódio, principalmente contra Mardoqueu, que se recusava a se curvar diante dele. O orgulho ferido de Amã o levou a um plano terrível. Não bastava punir apenas Mardoqueu. Em seu coração cheio de maldade, Amã decidiu exterminar todos os judeus do império. E para Mardoqueu, preparou um destino especial. Uma forca de 50 côvados de altura, aproximadamente 23 metros. Imagine isso. Uma estrutura enorme, visível de longe, construída com o único propósito de humilhar e executar um homem que simplesmente se manteve fiel aos seus princípios e ao seu Deus. Mas aqui está o ponto que quero que você perceba hoje. Aquilo que Amã preparou para Mardoqueu acabou se tornando o instrumento de sua própria destruição. Lemos em Ester 7, 9, 10. Disse então Arbona, um dos eunucos que serviam o rei: há uma forca de 50 côvados de altura que Amã fez para Mardoqueu, que falou por bem ao rei, está junto à casa de Amã. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram, pois, Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. Então aplacou-se a ira do rei. Pare por um momento e reflita sobre isso. A mesma forca que Amã construiu com tanto ódio e cuidado para acabar com seu inimigo, tornou-se o instrumento de sua própria condenação. Esta história ilustra perfeitamente o princípio espiritual da semeadura e colheita que encontramos em Gálatas 6, 7. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Amã semeou ódio, vingança e morte, e isso foi exatamente o que ele colheu. Ele cavou um poço para Mardoqueu, mas foi ele quem caiu nele. Este princípio aparece repetidamente nas Escrituras. Provérbios 26, 27 diz: quem cava uma cova, nela cairá, e a pedra voltará sobre quem a rolar. E no Salmo 7, 15 e 16 lemos: quem faz um buraco e o torna fundo, cairá na cova que fez. O mal que causar voltará contra a sua própria cabeça. Sua violência recairá sobre o seu crânio. Meus queridos irmãos e irmãs, esta não é uma mensagem de vingança ou de satisfação pelo sofrimento alheio. É um lembrete do perfeito senso de justiça de Deus e de como Ele trabalha em seu tempo para corrigir as injustiças que testemunhamos. Talvez hoje você esteja se sentindo como Mardoqueu. Talvez haja pessoas tramando contra você. Talvez você esteja sofrendo perseguição simplesmente por ser fiel aos seus princípios, à sua fé. Talvez no trabalho você seja menosprezado por não participar de esquemas desonestos. Talvez na escola ou universidade você seja ridicularizado por defender valores cristãos. Ou quem sabe, em sua própria família, você enfrenta resistência por causa de sua decisão de seguir a Cristo. Se este é você hoje, quero que saiba que Deus vê a sua fidelidade, assim como viu a de Mardoqueu. Você já parou para pensar quantas noites Mardoqueu pode ter passado em oração, questionando se Deus realmente se importava com sua situação? Quantas vezes ele olhou para aquela enorme forca sendo construída e sentiu medo? Quantas vezes ele deve ter sido tentado a desistir, a se curvar diante de Amã para salvar sua vida? Mas Mardoqueu permaneceu firme, e Deus honrou sua fidelidade. O que me impressiona nesta história é que Mardoqueu não tomou a justiça em suas próprias mãos. Ele não conspirou contra Amã.
Ele simplesmente continuou sendo fiel ao seu chamado e confiou que Deus interviria no momento certo. E Deus interveio de uma maneira que ninguém poderia imaginar ou planejar. Um dos aspectos mais fascinantes desta história é o timing perfeito de Deus. Tudo começou a mudar quando o rei teve uma noite de insônia. Em Ester 6:1-3 lemos: Naquela noite o rei não conseguiu dormir, então mandou trazer o livro das crônicas, os registros históricos, para que os lessem para ele. Neles encontrou-se o registro de que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Que honra e reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Perguntou o rei. Seus atendentes responderam: nada lhe foi dado. Não é impressionante? No momento exato em que Amã planejava pedir ao rei para enforcar Mardoqueu, Deus fez com que o rei se lembrasse de uma boa ação que Mardoqueu havia feito anos antes e que nunca tinha sido recompensada. Isso me leva a crer que muitas vezes, quando pensamos que Deus está em silêncio, Ele está, na verdade, trabalhando nos bastidores, orquestrando eventos para nosso bem e para sua glória. Isaías 55:8-9 nos lembra: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Deus não está preso às nossas expectativas de tempo. Ele age no momento perfeito, nem um minuto antes, nem um minuto depois. Outro aspecto poderoso desta história é como Deus elevou Mardoqueu da posição de perigo para a de honra. Não apenas Mardoqueu foi salvo da forca, mas ele recebeu as honras reais que Amã tanto cobiçava. E mais ainda, após a morte de Amã, lemos em Ester 8:2: O rei tirou o seu anel-selo, que havia tomado de Amã, e o deu a Mardoqueu. E Ester nomeou Mardoqueu administrador dos bens de Amã. Mardoqueu não apenas sobreviveu à ameaça, ele foi promovido a uma posição de autoridade que antes pertencia ao seu inimigo. Isso me faz lembrar do Salmo 75:6-7, pois não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É Deus quem julga, a um ele humilha, a outro exalta. E também de 1 Samuel 2:7-8, o Senhor é quem dá pobreza e riqueza, ele humilha e exalta. Levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes e herdar um lugar de honra. Queridos, talvez você esteja hoje em uma posição de humilhação. Talvez você se sinta menosprezado, ignorado, perseguido. Talvez haja Amãs em sua vida, pessoas que parecem prosperar enquanto tramam o mal. Mas lembre-se, a última palavra pertence a Deus, e Ele tem o poder de reverter qualquer situação para mostrar sua glória e abençoar aqueles que lhe são fiéis. Esta história também nos ensina algo fundamental sobre o caráter de Deus. Ele defende seu povo. O plano de Amã não era apenas contra Mardoqueu, mas contra todos os judeus. Ele queria exterminar o povo de Deus, mas Deus interveio poderosamente. Em Ester 8:11, vemos como o decreto que permitia o extermínio dos judeus foi revertido. Segundo esse decreto, o rei permitia que os judeus de cada cidade se reunissem e se defendessem, para destruir, matar e aniquilar qualquer força armada de qualquer nacionalidade ou província que os ameaçasse, inclusive mulheres e crianças, e para saquear os bens dos seus inimigos. Deus não apenas salvou Mardoqueu, mas todo o seu povo. E o que era para ser um dia de luto, tornou-se um dia de celebração, a origem da festa judaica de Purim, que é celebrada até hoje. Isaías 54:17 declara: Nenhuma arma forjada contra você prevalecerá, e você refutará toda língua que a acusar. Esta é a herança dos servos do Senhor, e esta é a defesa que faço do nome deles, declara o Senhor.
Romanos 8,31 nos pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Enquanto servimos fielmente a Deus, podemos ter a confiança de que Ele está conosco, defendendo-nos, mesmo quando não percebemos sua atuação. Quero compartilhar com vocês algumas lições práticas que podemos extrair desta poderosa história. Confie no timing perfeito de Deus. Assim como ele agiu no momento exato para salvar Mardoqueu, ele também agirá em sua vida no momento certo. Não se desespere quando parecer que nada está acontecendo. Permaneça fiel aos seus princípios. Mardoqueu não comprometeu sua fé para escapar do perigo. Sua integridade foi honrada por Deus. Da mesma forma, não comprometa seus valores cristãos, mesmo quando isso parecer o caminho mais fácil. Não busque vingança. Mardoqueu não tramou contra Amã, foi Deus quem trouxe justiça. Romanos 12:19 nos diz: não procurem vingança, caros amigos, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Reconheça que Deus está no controle. Mesmo nas circunstâncias mais desesperadoras, Deus está trabalhando nos bastidores. O livro de Esther é fascinante porque o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez, mas sua mão providencial é claramente vista em toda a narrativa. Entenda que seus inimigos não determinam seu destino. Amã construiu uma forca para Mardoqueu, mas não foi Amã quem determinou o destino dele, foi Deus. Há algo ainda mais profundo nesta história que quero que você contemple. A reversão que vemos na história de Amã e Mardoqueu é, de certa forma, um eco da maior reversão da história, a cruz de Cristo. Pense nisso. A cruz foi projetada como um instrumento de vergonha, tortura e morte. Os inimigos de Jesus pensaram que o haviam derrotado quando o pregaram naquela cruz. Mas Deus transformou esse instrumento de morte no símbolo de nossa salvação. O que era para ser a derrota de Jesus tornou-se sua maior vitória. O que era para ser um fim tornou-se um novo começo. Colossenses 2:14-15 diz: tendo cancelado a cédula de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus triunfou sobre os poderes malignos através do próprio instrumento que eles usaram para tentar derrotá-lo. Da mesma forma, Deus pode pegar as situações em sua vida que o inimigo pretendeu para o mal e transformá-las em instrumento de bênção. Talvez hoje você esteja se sentindo como Mardoqueu, encurralado, sem saída, com uma forca metafórica sendo construída para você. Talvez seja uma doença que os médicos dizem ser terminal. Talvez seja uma dívida que parece impossível de pagar. Talvez seja um relacionamento que está à beira do colapso, ou uma situação de trabalho que parece sem solução. Onde quer que você esteja hoje, quero encorajá-lo com esta verdade. O Deus de Mardoqueu é o seu Deus. O mesmo Deus que reverteu a situação de Mardoqueu pode reverter a sua. Gênesis 50:20 nos lembra as palavras de José aos seus irmãos que o haviam vendido como escravo. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus é especialista em transformar maldições em bênçãos, morte em vida, derrota em vitória. Neste momento quero que você feche os olhos por alguns instantes. Pense nas forcas que estão sendo construídas em sua vida. Aquelas situações que parecem ameaçadoras, aqueles problemas que parecem insuperáveis. Agora, imagine o Deus do impossível trabalhando nos bastidores, como fez na vida de Mardoqueu. Imagine-o revertendo aquela situação, não apenas para livrá-lo, mas para exaltá-lo e mostrar sua glória através de você. Você consegue ver isso? Você consegue crer nisso? Esta é a fé que moveu montanhas. Esta é a confiança que permitiu a Mardoqueu permanecer firme, mesmo quando a forca estava sendo construída.
Então, como devemos viver à luz desta poderosa história de reversão divina? Viva com integridade, como Mardoqueu, mesmo quando parece que isso só traz problemas. Provérbios 10:9 diz: quem anda com integridade, anda com segurança, mas quem segue veredas tortuosas será descoberto. Confie no caráter de Deus, não nas circunstâncias. As circunstâncias mudam, Deus não. Seja paciente no processo. A reversão de Mardoqueu não aconteceu da noite para o dia. Houve um período de espera, de teste, de refinamento. Mantenha sua paz interior. Mesmo quando Hamã estava construindo a forca, Mardoqueu não perdeu sua paz, porque sua confiança estava em Deus, não nos homens. Prepare-se para ser usado por Deus. A promoção de Mardoqueu não era apenas para seu benefício pessoal, mas para salvar todo o povo de Deus. Quando Deus reverter sua situação, esteja pronto para ser um instrumento de bênção para outros. Vamos orar juntos? Pai Celestial, hoje nos aproximamos de Ti, com corações gratos pela Tua justiça perfeita e pelo Teu amor infalível. Obrigado pelo exemplo de Mardoqueu, que nos ensina a permanecer fiéis mesmo nas situações mais desafiadoras. Senhor, alguns de nós estão enfrentando forcas em nossas vidas hoje, situações que parecem destinadas à nossa derrota. Mas lembramos que Tu és o Deus que transformou a forca de Mardoqueu em instrumento de justiça contra o próprio inimigo que a construiu. Pedimos que intervenhas em nossas vidas hoje. Reverte aquilo que o inimigo planejou para nosso mal. Transforma nossas situações de morte em vida, nossas derrotas em vitórias, nossas lágrimas em alegria. Ajuda-nos a viver com integridade, como Mardoqueu, confiando não no que vemos, mas em quem Tu és. Dá-nos paciência para esperar o Teu tempo perfeito e fé para crer que Tu estás trabalhando, mesmo quando não podemos ver. E quando trouxeres a reversão em nossas vidas, usa-nos como instrumentos de bênção para outros, para que Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, o maior exemplo de reversão divina, que transformou a cruz em salvação, oramos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, a história de Hamã e Mardoqueu não é apenas uma narrativa do passado. É um lembrete vivo do caráter de Deus e de como Ele trabalha em nossas vidas hoje. Independentemente da forca que você esteja enfrentando, saiba que o Deus que reverteu a situação de Mardoqueu pode fazer o mesmo por você. Hoje, convido você a renovar sua confiança nesse Deus que transforma forcas em tronos, vergonha em honra, morte em vida. E se você ainda não conhece esse Deus pessoalmente, se nunca entregou sua vida a Jesus Cristo, hoje pode ser o dia da sua maior reversão, de uma vida sem propósito para uma vida com significado eterno. Jesus disse em João 10:10, o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Você está pronto para experimentar essa vida plena que só Jesus pode dar? Você está pronto para ver as forcas em sua vida serem transformadas em testemunhos de vitória? O convite está feito. A decisão é sua. Lembre-se, o mesmo Deus que transformou a forca de Hamã em instrumento de sua própria destruição, que transformou a cruz em símbolo de salvação, pode transformar qualquer situação em sua vida para a glória dele e para o seu bem. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes em Cristo Jesus. Até o próximo encontro, permaneçam firmes na fé e expectantes pelo agir poderoso de Deus em suas vidas.